Olá, muito boa tarde, bem-vindas. Desta vez não preciso dizer bem-vindos e bem-vindas, porque claramente estamos aqui em maioria, haja pelo menos alguma vez em que estamos em maioria. Eu sou a Rita, eu sou a editora da Mãe em Portugal, sou da Oficina do Livro. A Mãe, vocês conhecem, portanto, a autora da página Empoder Duas Mulheres e a autora deste livro que é o Empoder-se. A Sandra Barão Nobre é a biblioterapeuta e é uma mulher cheia de talentos, é fotógrafa, enfim, tem este sorriso maravilhoso e é uma mulher da área de mar também, por isso está aqui connosco. Eu preparei aqui, enfim, algumas questões, mas que eventualmente podemos não falar sobre todas elas, vamos ver, e também gostávamos de contar com a vossa participação, porque a Mãe está aqui desde domingo e já percebemos que, acima de tudo, o espaço de partilha é o mais importante. Ou seja, porque existe esta enorme necessidade de falarmos todas e de percebermos o que é que se passa com cada uma de nós e este contar de histórias e este percebermos e conseguirmos colocar nos pés umas de outras, portanto, acho que é a maior mais-valia e, na verdade, foi isso que a Mãe fez com o Empoder Duas Mulheres. Assim, eu acho que começava um bocadinho por perguntar-vos. No caso da Mãe, ainda por cima temos aqui duas gerações diferentes. A minha e a da Sandra. E a geração da Mãe. Muito jovem. Não tão jovem. Mais ou menos. E eu acho que este contraste também é muito interessante e nós percebermos como conseguimos ver as coisas de forma diferente, não pior nem melhor, mas diferente. E assim eu perguntava-vos, portanto, qual foi o primeiro contacto que vocês tiveram com o feminismo, com a palavra feminismo e com o conceito de feminismo, mais até que a palavra? Olá, boa noite, obrigada por todos vocês estarem aqui. Eu cresci um pouco ignorante em relação a esse assunto, porque eu não tive contato com o feminismo quando eu era mais nova. E o meu primeiro contato foi quando eu estava na faculdade, na minha terceira faculdade, porque eu fiz primeiro Direito, depois eu fiz Arquitetura e a minha última faculdade foi Rádio e TV. E durante a faculdade de Rádio e TV eu me deparei por acaso no Facebook com grupos feministas e foi a primeira vez que eu entendi o que era feminismo, porque eu acho que eu tinha passado muito brevemente, né, pela palavra ou por mulheres que se declaravam feministas, mas eu nunca tinha parado para entender ou me interessado por esse assunto. Então, eu descobri quando eu tinha 23, 24 anos, mais ou menos, que eu acho que foi tarde, foi bem tarde. Mais tarde do que nunca. Minha avó, por exemplo, só conheceu o feminismo lendo meu livro, por exemplo, ou vendo o trabalho que eu faço com a página, então acho que mais tarde do que nunca. Mas foi a primeira vez que eu tive contato mesmo com o feminismo. Foi graças às redes sociais. Sandra, no teu caso, quando é que foi a primeira vez que... No meu caso foi muito cedo, por duas razões, acho eu. Primeiro porque eu tive uma avó que faleceu há cerca de 2 anos, com 93 anos, que, sendo uma mulher, obviamente, uma geração muito distinta da minha e da geração do meu pai e da minha mãe, e tendo tido uma vida complicada e em que o feminismo... enfim, raramente foi possível, não é? Impor-se enquanto mulher e ser autónoma, só numa fase já muito avançada da vida dela que isso foi possível. Eu cresci a ouvir esta minha avó dizer-me: filha, estuda, ganha o teu dinheiro, ser independente, não dependas de ninguém, sobretudo de nenhum homem. Eu cresci a ouvir foi um refrão, não é? Isto entra na cabeça. E foi uma avó com quem eu tive uma relação muito próxima, porque eu nasci em França, os meus pais eram imigrantes e era a única avó que estava na altura em Paris, e então eu vivi muito com esta avó desde pequenina. Foi uma presença muito importante na minha vida. E depois, porque nasci em França e porque o meu pai foi para a França depois da Guerra Colonial, ali em 69, 70, ainda muito... Vivemos, eu não, porque eu nasci em 72, mas o meu pai ainda viveu muito sob a influência, chegou a Paris no rescaldo do maio de 68, não é? Em que
essa questão do feminismo voltou a colocar-se, ou seja, há uma primeira grande vaga de feministas nessa altura e que fizeram escola também muito por causa da Simone de Beauvoir e das leituras da Simone de Beauvoir, ou seja, eu sei quem é a Simone de Beauvoir praticamente desde que me entendo, porque nasci em França e porque se falava dela em casa e, enfim, ou seja, eu sempre soube mais ou menos o que era o feminismo. E depois na escola, que é sempre, para mim, foi muito, muito importante até entrar para a faculdade depois não teve interesse quase nenhum. Eu fui muito mais feliz enquanto estudante de liceu. Quando, por exemplo, numa aula de inglês se falava das sufragistas no Reino Unido, entre muitos outros exemplos, ou seja, o feminismo estava subjacente. Portanto, eu sei o que é o feminismo há mais tempo. Agora, julgo que não valorizei o feminismo até recentemente. Ou seja, uma coisa é saber na teoria e outra é perceber que na prática o feminismo e uma atitude feminista é importante, é determinante. Isso aconteceu mais tarde. É o chamado sentir na pele. Exatamente, o sentir na pele. Vocês têm aqui um percurso semelhante, mas diferente. Semelhante no sentido que ambas criaram blogs, no teu caso foi o primeiro blog, se não estou em erro, foi uma página. Sim. E para falarem sobre assuntos que vocês achavam que eram importantes de falar sobre. Muito também na sequência disso que estás a dizer, porque lá está, a nossa geração já percebe o que é ser livre, não é? Mas apesar de tudo nós ainda tivemos uns pais que não sabiam o que era a liberdade de poder dizer aquilo que pensamos e falar sobre aquilo em que acreditamos. A mãe já não, felizmente não assistiu tanto ao rescaldo da Revolução, não é? E portanto, ia aproveitando essa liberdade e criando, portanto, estes grupos e falando sobre aquilo que achamos importante. O que eu vos queria perguntar neste caso era, ao criarem o blog e a página, ou seja, o que é que vos moveu e qual é que foram os objetivos e a importância desse gesto? Quando eu descobri o feminismo, né, dentro de grupos do Facebook, eu tive um contato muito grande com relatos de outras mulheres. E para mim foi muito chocante, porque saber de histórias que eu não necessariamente tinha passado, mas que eu reconhecia, né, que eu já tinha ouvido de outras mulheres também, outras histórias que de alguma forma se relacionavam com coisas que eu tinha passado e que eu de repente me descobri um ser político, né, como mulher. Acho que foi essa grande virada, né, que como se eu tivesse explodido a bolha, a minha bolha que eu vivi sem saber, sem ter parado para pensar nisso mais profundamente. E a criação da página, na verdade, eu pensei que poderia ser uma maneira de comunicar isso para outras mulheres, né, porque na época eu estava fazendo faculdade de comunicação. Nunca me considerei uma comunicadora, apesar de estar na faculdade de comunicação, porque queria ter feito cinema. Fui fazer rádio e TV, no Brasil, esse é o nome do curso. E juntei coisas que eu sabia fazer, né, e pensei que as redes sociais seriam uma ferramenta, né, para poder divulgar e difundir mais, porque realmente eu pensei que, como eu, outras mulheres poderiam estar vivendo dentro de outras bolhas, né, nesse sentido. E para mim foi muito importante ter descoberto o feminismo. Então eu imaginei que para outras mulheres também seria. E eu não imaginava que ia ter tanta repercussão, né? Porque foi realmente uma ideia muito... eu não sei, assim, eu não tinha nenhum plano. Eu imaginava que se eu conseguisse atingir 100 mulheres no total, já seriam muitas, porque assim... Se eu contasse, por exemplo, as mulheres que estavam à minha volta, eu já não conseguia contar 100. Eu falei, nossa, se eu conseguir atingir 100 mulheres que eu conheço, enfim, de alguma forma já vai ser importante para mim. Então, foi essa grande motivação mesmo. No teu caso? No meu caso, o acordo fotográfico nasceu do tédio e do aborrecimento profundo. Foi uma reação à realidade profissional que vivia na altura, que tinha sido maravilhosa até uma determinada fase da minha vida e que depois passou a ser mais do mesmo. Os dias sucediam-se e eram iguais, as semanas sucediam-se e eram as mesmas e eu estava profundamente desmotivada e estava também muito cansada de ter pessoas a mandar no meu trabalho. Não sei se vocês se identificam com isso também.
e muito cansada também daquela coisa muito bonita que se pede às pessoas quando são contratadas ou quando começam uma função nova, que é sejam criativos, mas depois uma coisa é pedirem-nos criatividade e outra coisa é aceitarem a nossa criatividade, porque na verdade depois querem que a gente faça as coisas dentro de uma determinada forma, porque essa é a cultura da empresa ou é a cultura do patrão, ou seja o que for. E então, naquele turbilhão da crise económica e financeira, ali em 2011, numa reação a esse tédio e até a um certo sentimento depressivo, os meus amigos estavam a sair embora, havia gente a emigrar, o país estava mal, estávamos a perder poder de compra, enfim, o cenário era bastante triste, muito desemprego, etc. Eu decidi reagir a tudo isso e, como estava na altura a aprender a fotografar e como sou uma leitora, enfim, leio muito e tenho sempre livros e estava a trabalhar como livreira na altura, decidi associar a fotografia ao gesto de ler, ao ato de ler, porque eu achei sempre muito bonito ver pessoas a ler, estava sempre muito atenta a isso e então decidi que ia começar a fotografar pessoas que encontro a ler em locais públicos e abordar as pessoas, pedir-lhe a autorização, fazer a fotografia e depois conversarmos sobre o livro. Eu comecei a escrever sobre isso e a publicar num blog a que chamei Acordo Fotográfico, uma piada com o acordo ortográfico, que na altura era um tema candente e hoje está a voltar a ser. Muito provavelmente vamos voltar atrás, não é? Porque o próprio Brasil também acabou por nunca incorporá-lo plenamente. Pronto, e foi uma coisa muito egoísta. Era um projeto para mim, para eu fazer o que me apetecia, sem ninguém a mandar em mim, fotografar o que eu queria, escrever o que queria, ao ritmo que eu quisesse. Aconteceu depois o que aconteceu também com a Mainara, que é, eu acabei por ser um bocado cilindrada, ou seja, o projeto cresceu e ultrapassou-me quase. E pronto, e a partir daí fui-me tornando mais ambiciosa e o acordo fotográfico está aí até hoje com menos posts regulares, com muito menos posts regulares, porque a minha vida, por causa do acordo fotográfico, acabou por dar uma volta enorme, gigantesca. E o que me levou foi isso, foi o tédio, foi a necessidade de fazer uma coisa para mim, e hoje em dia o acordo fotográfico não é meu, é antes de mais dos leitores que eu fotografo e de quem lê depois o que eu escrevo. E pronto, e foi isso. E é engraçado que, lá está, mais uma vez, vocês tocam aqui as duas em semelhanças nesse percurso, que, pelo menos para quem observa de fora, não é? Que é, primeiro, criaram 2 veículos de comunicação, não é? Seja uma página ou um blog, de certa forma com alguma fé na humanidade, porque a mãe, obviamente, teve fé que as outras mulheres se iam juntar nesta causa. E de facto, no teu caso, foi a fé na humanidade que ainda há pessoas a ler, que é uma coisa cada vez mais Eles rara. andam aí. Cada vez mais rara. E depois, também nesta tentativa de mudar alguma coisa, mudou a vossa vida. Ou seja, houve aqui uma volta, eu acho que foi de 180 graus, mas digam-me se eu estiver errado. E o que eu gostava de vos perguntar é como é que é o pós isto tudo, ou seja, desde a criação até agora, quais foram assim, os pontos altos e as coisas mais importantes a destacar neste percurso de vida, não é? Porque isto é um percurso de vida. Para mim, um ponto alto é estar aqui agora. Porque se alguém tivesse me dito há 4 anos e meio atrás que eu estaria em Portugal lançando um livro, eu não acreditaria. Então, eu acho que desde que eu mudei muito nesses 4 anos e meio, né, nessa grande descoberta, porque quando eu criei a página eu tinha descoberto feminismo há 1 mês e meio e hoje sou eu 4 anos depois, né, tendo lido muito mais, aprendido muito mais, trocado muitas outras experiências. E também eu acho que com a página, acho que na época que eu criei a página existiam pouquíssimas páginas, tanto no Instagram quanto no Facebook no Brasil, que falavam de feminismo. E eu acho que também tinha um terreno fértil na época para ser falado, né? Tinha muitas mulheres, acho que estavam carentes desse tema. Não era uma coisa que se falava na televisão, nos jornais, nas revistas. A gente via sempre o mesmo padrão de mulheres nas novelas e as histórias eram sempre as mesmas.
Eu cresci lendo uma revista adolescente chamada Capricho, Sim. que, né, falava basicamente, tinha um teste lá, né, como agradar o menino, o rapaz, e como arrumar o cabelo. O cabelo era sempre o mesmo, os corpos eram sempre os mesmos, as meninas eram iguaizinhas, e aí você olhava e você não se via, né, nessas mulheres, e pouco se falava de autoestima, e nessa fase que a gente é adolescente, que é uma das fases mais complicadas, né, quando a gente está saindo da infância, principalmente sendo mulher. Então, para mim, eu acho que eu mudei bastante desde a criação da página até hoje, e para mim o ponto alto estar aqui em Portugal hoje. Eu estou muito feliz de poder estar compartilhando a mensagem, porque é realmente uma coisa que eu acredito muito, e eu espero que a gente consiga falar mais de feminismo e quebrar mesmo essa barreira que muitas pessoas ainda têm contra o feminismo, porque eu até hoje vejo assim, amigas próximas ou mulheres que continuam não querendo se chamar de feministas, por exemplo, mesmo falando, eu acredito na igualdade de direitos, mas eu não sou feminista, né? Falar, eu bebo água, mas eu não bebo H2O, porque é a mesma coisa, né? Se a gente parar assim, é isso, eu tô falando, eu sou feminista e eu acredito na igualdade de direitos. Então, é isso. Sim. Sandra, tu o que é que destacavas desta montanha russa? Eu lembrei-me imediatamente de um dos desafios que a Mainara coloca no seu livro, que é nós termos essa capacidade de celebrar os nossos percursos e as nossas conquistas. Não é? Celebrarmos as mulheres que somos hoje e valorizarmos o percurso que nos trouxe até aqui. E eu, sem grandes pudores, eu orgulho-me muito do meu percurso. A mim, o que eu acho que me aconteceu foi quase como que um grito de afirmação: eu sou capaz. Eu sabia, havia muito tempo, e eu contrariei-me tanto, e eu identifiquei-me tanto com imensos dos desafios aqui. Eu li o livro num instante, mas não foi uma leitura rápida, porque eu estava constantemente a fazer uma introspeção e a pensar: bolas, foi mesmo isto, eu devia ter lido o livro há mais tempo, eu devia ter tido a maturidade da Mainara há mais anos, ou seja, devia ter amadurecido antes. Porque... Eu tenho que ler o livro também, né? Eu também leio, eu também tenho que continuar exercitando. Pois, é um exercício constante, porque eu sabia desde miúda que era capaz de muita coisa. Eu sabia desde miúda que era capaz de fazer uma volta ao mundo, de me perder no mundo, como acabei por fazer com 42 anos. Mas eu sabia desde criança. Quando eu lia os livros das aventuras do Tintin, quando eu lia livros sobre as viagens dos outros, eu sabia que tinha essa capacidade em mim. E, no entanto, não é? Abafei essa Sandra durante muito tempo. Eu sabia que tinha capacidade para trabalhar sozinha. Eu sabia que tinha... E não fui arrojada até uma determinada altura da minha vida. E pelo caminho, quando eu comecei a dar sinais de que queria começar a fazer coisas diferentes, nomeadamente quando lancei o acordo fotográfico, senti que surpreendia muita gente. Quando anunciei que ia pedir uma licença sem vencimento para fazer uma volta ao mundo, houve muita gente que me disse: isso não vai acontecer na empresa que tu trabalhas, não te vão dar a licença sem vencimento. Mas deram. E quando eu anunciei que me ia despedir para ser biblioterapeuta, mais uma vez vieram as vozes dos velhos do Restelo dizer-me: isso não vai resultar, não vais fazer dinheiro, não vais sobreviver. E, no entanto, aqui estou eu 4 anos passados. Portanto, o acordo fotográfico teve esse efeito exponencial, não é? De mostrar que eu sou capaz. Eu sou capaz de abordar um estranho na rua, homem ou mulher, e dizer: olá, eu sou a Sandra e queria tirar uma fotografia porque está a ler. Em qualquer parte do mundo, porque eu agora que vou viajando, vou fazendo isto. Ainda há uns meses voltei a fotografar leitores no Irão e agora mais recentemente na Irlanda, portanto, com pessoas de culturas diferentes, que se expressam noutros idiomas. Portanto, eu sou capaz. Eu acho que essa foi a grande mudança, foi ganhar definitivamente a coragem e fortalecer esta confiança de que eu posso. Acho que essa foi a grande mudança. Aproveitando que temos aqui várias gerações, e eu acho que também temos, enfim, nós próprias, algumas mulheres também de nacionalidades diferentes, e o que é que vocês acham? E a Mai também está aqui há poucos dias e é difícil fazer esta avaliação, obviamente, mas do pouco que ela tem visto, estará realmente o feminismo a evoluir em Portugal, ou é uma coisa ainda bastante, enfim, bafienta, ou
como é que, ou seja, como é que nós vimos o tema neste momento? Que pontos positivos e eventualmente que pontos mais negativos é que nós vimos neste momento? O feedback que eu posso dar foi uma coisa que eu até perguntei na página, porque o que eu recebi de mensagem de mulheres portuguesas ou brasileiras vivendo em Portugal é que o Brasil, na verdade, está há alguns anos na frente dessa discussão, o que me deixou um pouco chocada, porque eu acho que no Brasil a gente ainda está discutindo coisas que às vezes são muito primárias, e quando eu tive essa resposta eu fiquei bem chocada, eu não esperava isso. E mas é esse feedback que eu tenho mais, assim, das mulheres que me contataram através da página. Então, se vocês também tiverem algum... E da tua experiência, ou seja, e com a idade que tu tens, não é? Eu estou sempre a bater nesta tecla porque realmente é muito interessante ver esta diferença em positivo, ou seja, porque aquilo que eu tenho assistido também nos últimos dias, a acompanhar a mãe, é que a nova geração está muito mais preparada que nós. Ou seja, nós parece que fomos um bocadinho o colchão do embate e aliviou, não diria muito, porque eu tenho a mesma opinião provavelmente que as senhoras que enviaram essa mensagem na página. Ainda temos um caminho muito longo para andar, mas, ou seja, para ti, que entretanto saíste do Brasil, estás noutro país, etc., que grandes alterações, ou como é que tu sentes na pele que o feminismo tem evoluído? Eu acho que essa questão, o feminismo, eu acho que ele evolui diferente em lugares diferentes, né? Porque eu acho que cada lugar ele levanta os seus próprios debates. Ontem teve um evento com a Yolanda, que é angolana, e ela estava falando de como ela compara, né, o feminismo do Brasil, que tem muitas vezes discursos como meu corpo, minhas regras, né? E como isso não se aplica necessariamente na Angola, porque elas têm um outro debate, que é um debate completamente diferente. E eu moro hoje em Londres, e eu acho que também, por exemplo, um discurso como meu corpo, minhas regras não necessariamente é aplicável em Londres, né? Porque a gente pode falar que no Brasil tem bastante essa ideia do corpo público, da mulher, esse espaço, o corpo, né? Tudo que é da mulher acaba sendo público. E eu acho que não necessariamente isso se aplica em Londres, né? Por uma questão cultural, uma questão de história também, né? Por talvez eles já terem tido, né, um debate anterior, ou já terem levantado essa questão antes, né, no Brasil, do que no Brasil, por exemplo. Então, eu acho que cada feminismo se levanta de um jeito, dependendo do lugar onde ele está, do contexto que ele está, e das mulheres, até a gente pode falar até de comunidades, né? O Brasil também é um lugar muito grande para eu estar aqui generalizando sobre o que é ou o que deixa de ser o Brasil. Eu falo isso mais por experiência própria dos lugares que eu estive, dos debates que eu vejo, mas é óbvio, né, que se a gente estiver falando, por exemplo, meu corpo, minhas regras, não necessariamente isso vai ser aplicado numa periferia do Brasil, ou na questão, até a gente vai falar, mulheres indígenas, né, elas estão em outro debate, outra discussão, isso vira, eu acho que tem essas diferenças, né, que a gente tem que levar em conta, que são os recortes, né, de o que cada mulher está passando na sua comunidade específica e quais são as demandas. Então, sim, também daí a importância da interseccionalidade do feminismo, ou seja, de pensarmos que existem problemas diferentes individualmente e por cada grupo. Sim. E como é que tu vês esta evolução ou não do feminismo? Eu concordo a 100% com a análise que a Mainara fez. Eu gosto muito de olhar para a nossa realidade, mas também de comparar a nossa realidade com outras, não é? Quando uma pessoa viaja e vê o que é o estatuto da mulher, por exemplo, em países como Timor-Leste ou no Sudeste Asiático, ou até num país que eu estou agora a descobrir e que me apaixona profundamente, que é o Irão, às vezes o feminismo é, acima de tudo, uma luta pelos direitos mais básicos da humanidade, não é? Portanto, há um caminho tão grande para ser feito, que o que está em causa são direitos humanos, não é? E o feminismo é também sobre isso, mas são os direitos humanos mais básicos. Quando se sai daqui, e no Brasil isso já é evidente, não é? Para um português, enfim, uma pessoa como eu que sai daqui e que
branca, classe média, enfim, que teve uma vida confortável e que sai e que vai para a África ou para o extremo, ou para o Sudeste Asiático ou para o Brasil, vê, por exemplo, que há questões que a mim me chocaram muito e que agora eu começo a compreender melhor, como subtilezas na cor da pele ou no tipo de cabelo que se tem e que são determinantes para vidas de mulheres em certas partes do mundo, não é? Eu nunca mais me esqueço de uma conversa que tive com uma cambodjana que estava a trabalhar num parque onde eu estava a visitar Angkor Wat, que é um parque arqueológico, e ela estava a varrer o espaço público, a mantê-lo limpo, e parecia um espantalho, estava toda forrada de tecido, com chapéu, luvas, meias, só se via os olhos dela, estava toda tapada. E eu perguntei-lhe como é que ela conseguia trabalhar, porque eu só me apetecia andar nua na rua, tal era o calor e o suor. E ela disse-me que conseguia suportar melhor o calor daquela maneira, protegendo-se, mas também porque não queria de todo ficar queimada, porque os homens preferem as mulheres de pele mais clara. Portanto, um dos objetivos também era não deixar-se queimar pelo sol. Por isso é que ela se tapava daquela maneira. Pronto, e eu, portanto, não é? Se eu for comparar essa realidade com a minha realidade e a realidade da maioria das portuguesas, de facto nós estamos muito à frente, mas é como se diz, com o mal dos outros para o seu bem. E aqui em Portugal nós temos de facto também um longo caminho dentro da nossa realidade cultural, social e política, um longo caminho a ser feito. E eu, enquanto trabalhei para outros e em contexto corporativo durante 20 anos, apercebi-me do quanto as mulheres ainda são discriminadas no local de trabalho. Não é? Porque até podem entrar com o mesmo salário que um homem, que vai ocupar uma posição semelhante, mas nós vamos depois ver a diferença salarial 5 ou 10 anos mais tarde, os homens estão sistematicamente a ganhar mais que as mulheres. Não é? A fazer tarefas semelhantes, com a mesma carga horária e com o mesmo nível de responsabilidade. Ou a ser mais premiados que as mulheres. Ter mais. E mais uma coisa. Humilhação pelo caminho. Como? E sem nenhuma humilhação. Humilhação pelo caminho, sim, também. E ver-se constantemente, sistematicamente, as mulheres serem penalizadas por terem filhos e por serem as pessoas que, havendo filhos, estarão mais propensas a faltar ao trabalho para cuidar dos filhos, é outra coisa que me deixa furiosa. O atribuir-se, por exemplo, um prémio de assiduidade a uma mulher, dar-lhe mais 100 ou 150 euros ao fim do mês, se ela não faltar, é uma perversidade. Sobretudo quando se atribui esse prémio a uma mulher que tem 1 ou 2 filhos. Não é? E, no entanto, isso é uma prática comum nas empresas em Portugal. Ou então, também, como já aconteceu, valorizar-se o facto de uma mulher não querer ter filhos ou não poder ter filhos para conseguir determinadas coisas dentro de uma empresa. Portanto, isto, não é? Isto são cenários comuns do dia-a-dia e que são profundamente injustos, profundamente revoltantes, e temos que acabar com isto de uma vez por todas, não é? Portanto, é uma luta constante, é uma luta diária, e isto é uma fração dos problemas que nós temos pela frente. Depois há, enfim, coisas que eu vivi que se calhar as novas gerações já não vivem, como se calhar os meus pais terem aceitado muito melhor que o meu irmão começasse a sair aos 16 anos sozinho e eu só ter feito, sendo que eu sou mais velha do que ele, quando me autonomizei e fui estudar sozinha para Lisboa. Não é? E aí porque estava longe de casa e pronto, aquelas pequeninas coisas que as pessoas nem pensam nisso, às vezes nem é por maldade, nem é por calculismo, mas que são traços enraizados, não é? E que só uma atitude feminista é que pode debelar. Também na sequência de estar a acompanhar a mãe, ler sobre o assunto e, obviamente, ser uma feminista assumida, eu acho que há 2 condições que, infelizmente, nós dificilmente nos vamos conseguir livrar, pelo menos durante muitos anos, que são elas o medo e a vulnerabilidade, ou seja, no sentido em que isto é sempre difícil de explicar, eu tenho muitos amigos homens e tenho sempre muita dificuldade em explicar isto, que é a sensação de sair à rua com receio. Sim. Ou seja, coisas tão básicas quanto eu estou com uma saia mais curta, ainda esta semana me aconteceu, e fui ao supermercado e baixei-me para levantar o carrinho e pensei 3 vezes antes de me baixar,
pronto, queria preservar-me de alguma forma. E eu vou ler só aqui dois dos destaques que estão aqui no livro e depois gostava de vos convidar a ouvir a vossa opinião um bocadinho sobre como é que nós podemos criar estratégias ou desenvolver. A palavra armas é muito forte, mas no fundo é criar algumas defesas para nos protegermos a nós mesmas deste tipo de situações e que, ou seja, que isso não nos impeça de lutar, porque muitas vezes são estas pequeninas coisas que nos tiram a força para fazer algumas coisas. Levo só aqui rapidamente. Portanto, não deixe que o medo impeça de ter atitudes ou caminhar. Embora esse sentimento muitas vezes a proteja, ele também a coloca numa posição difícil de crescer e mudar. Um bocadinho também na sequência daquilo que tu estavas a dizer, por exemplo, as mulheres pensarem imenso antes de engravidarem, porque podem ter medo, por exemplo, de perder o trabalho. Sim. Além disso, aprendi que falar de vulnerabilidades aproxima-me de mim mesma e não o que esperam de mim. Enquanto a mulher esconde as suas vulnerabilidades e não aceita que elas existem, acaba por não fazer nada para que elas sejam superadas de alguma forma. Como é que, ou seja, no vosso dia-a-dia, e peço-vos o vosso input, como é que vocês no vosso dia-a-dia se protegem e criam aqui estratégias, ou seja, para não deixar que os medos sejam paralisantes? Queria fazer só um comentário, enfim, baseado nessa questão do medo e da vulnerabilidade, porque eu acho que isso pode ser um ponto, inclusive, para o que a Mainara falou no começo. Muitas mulheres acreditam no que o feminismo prega, mas não se dizem feministas, e eu acho que isso pode estar muito ligado com o medo de se expor, porque uma vez que você se é ativa e se coloca como feminista, você sofre uma série de julgamentos de mulheres e de homens e da sociedade e político e enfim, né, de todos os lados. E na minha visão isso está muito ligado com a questão de estar vulnerável, de se colocar numa posição vulnerável. Então, eu acho que isso tem muita a ligação de uma coisa com a outra. Eu vivo aqui ao Porto tem 8 meses e eu senti isso, exatamente isso que a Mainara falou, da questão de sair do Brasil, achando que o Brasil era muito atrasado neste quesito. Não que eu tenha vindo buscar isso aqui, mas já que eu me posicionava assim lá, eu trouxe isso para cá. E quando eu cheguei aqui, que eu descobri como era, foi assim, assustador. Porque eu acho que o que elas estavam falando, uma forma da gente ver o feminismo avançar, é ver o machismo regredir também. Uhum. E o que eu sinto muito aqui em Portugal, é óbvio que está ligado com o atraso do feminismo, mas está ligado também com a aceitação do machismo. Que aqui ela é transparente. Se a pessoa é machista com você na rua, 90% de chance que as pessoas vão dar razão para ela, por mais que você se imponha, que você diga, que seja uma situação muito clara, assim. Então, isso está muito ligado com essa questão do medo e da vulnerabilidade. E quando eu cheguei aqui, que eu vi toda essa situação e tudo mais, e só um parênteses, eu vim porque o meu marido arrumou um emprego, foi expatriado, e eu vim viver com ele, que para mim, para muita gente isso vai contra o feminismo, mas para mim isso vai muito ao encontro, porque você vai com as suas escolhas, você faz aquilo que, né, de fato escolher o que você quer para si, né? Então, enfim, e aí quando eu cheguei aqui, eu reparo que é uma coisa, existe um machismo tão velado porque no Brasil você escuta muito assim, você está passando, escuta, gostosa, tipo umas coisas assim. Nós chamamos aqui o piropo. Aqui a sensação que eu tenho é que os homens te comem com os olhos. Sim. Eles tiram sua roupa com os olhos. Até porque é preciso ter cuidado porque o piropo foi criminalizado. Exatamente. Então, e aí quando eu senti isso, a princípio logo foi um choque, eu falei, cara, eu não sei se eu vou me posicionar, eu não sei como vai ser, porque é toda uma questão de mudar de cultura, se adaptar a uma cultura nova, e aí eu fui procurar os viés feministas que tem aqui, fiquei surpresa que são muito poucos, e mesmo assim, né, e eu acho que uma das armas que eu tento usar é de fato
me colocar numa situação vulnerável para mim, é óbvio que indo sempre a um limite de segurança, porque não dá para descuidar disso, não dá para achar que porque eu sou feminista e eu me coloco vulnerável, nada vai acontecer. Não, muito pelo contrário, é justamente por isso que você tem que tomar cuidado, mais cuidado ainda, né? Mas é de não fingir que não estava vendo. Então, é de expor, é de falar e é de entrar em debates onde você coloca e a pessoa devolve como isso é uma frescura sua, isso está na sua cabeça, ele não estava te olhando desse jeito, ele nem chegou perto. Mas tem atitudes que são muito piores do que se tivesse chegado perto, entendeu? Então, é de fato de expor. Porque assim, eu tô com medo, eu tô vulnerável, mas no mínimo aquela pessoa vai estar exposta também. Porque é não ignorar o fato. Exato. Eu acho que é reagir, exato. E é óbvio, quando eu digo de um certo limite, eu não vou reagir se eu estiver numa rua escura, eu e um cara na rua reagir pra ele. Não. Mas situações inúmeras que eu já passei aqui no comboio da pessoa tirar minha roupa com os olhos, é reagir de falar, perguntar, você precisa de alguma coisa, tá? E a pessoa travar na hora, porque ela não espera aquela reação. E todo mundo olha e fica aquela situação assim, e tipo de exigir o respeito e de expor a situação, porque sim, está mais atrasado, mas se a gente não seguir, só vai continuar atrasado. Então tem que existir acho que tem que ter alguém que se coloca nessa posição de uns limites de segurança, mas que expõe a situação, né? Porque não é fácil. Sim, o conceito de fronteiras saudáveis é cada vez mais necessário em tudo, ou seja, principalmente nesta questão do feminismo, porque a questão é essa, as pessoas não percebem onde é que termina a sua liberdade, onde é que começa a do outro. E só para vos dar um exemplo muito rápido, não personalizando a situação, mas porque a partilha também aqui é importante. Não me lembro, há uns meses saí de casa e eu tinha um carro no parque de estacionamento, eu vivo em Lisboa, numa zona muito central. A rua estava absolutamente cheia de gente àquela hora da manhã e eu, se fiz 500 metros, foi muito. Não ia com uma roupa nada de especial, deste meu ar, mas ia normal, umas calças de ganga, qualquer coisa. Isto até era meia estação, ou seja, não muito braço a descoberto e tal. Não é que isto justifique mais uma vez o conceito. Mas é um contexto importante. E eu saí literalmente da minha porta e estava um rapaz, não sei, e disse-me, enfim, 3 ou 4 coisas horrorosas e eu pensei, respira, Rita, continua, há batalhas que valem a pena, há outras que não. Apesar de que eu faço sempre o meu olhar de 435, para as pessoas perceberem que... E continuei a andar a meio da rua, um senhor que devia ter, não sei, 70 anos ou 80, mais um churrilho de coisas horrorosas. Eu pensei, hoje é dia, já aqui qualquer coisa que está a acontecer. E mais uma vez olhei e pensei, não, continuei, não vou estragar amanhã, não vou permitir que isto me estrague a minha manhã. E entretanto entrei no parque de estacionamento que tem umas escadas. As escadas fazem assim e esta parte das escadas, portanto não aparece ninguém, ou então, e a pessoa fica muito perto uma da outra. E nisto vem um senhor preparadíssimo para libertar a sua luxúria sobre mim. Portanto, e começou, fazia isto, fazia... Pronto. E eu pensei, não, à terceira é de vez, ou seja, não, e ainda por cima este senhor, coitado, sem saber, vai levar com toda a fúria que eu tenho vindo a acumular desde que saí de casa. E para azar dele, ainda por cima era muito baixinho. E eu por acaso trazia umas botas um bocadinho mais altas e basicamente eu encostei o senhor à parede, mas literalmente, eu encostei-o à parede, olhei nos olhos e disse, o senhor tem filhas, tem sobrinhas, tem... não sei, Irmãs, uma mãe. Conheces uma mulher? Exato. Já viu uma mulher? Nasceu da onde? E a cara, Já teve mãe um dia? a cara absolutamente desorientada daquela pessoa a olhar para mim, que nunca ninguém em toda a existência dele o tinha enfrentado, eu acho que ele deve ter feito uma pininha nas calças, porque não atrapalhado. E se vocês me perguntarem se eu estava com medo, não, porque eu acho que toda a minha fúria estava-me a dar uma força tão grande que eu acho que se ele mexesse, não sei, eu perdia as estribeiras. Que também não é a melhor reação, mas naquela altura eu já estava completamente... Enfim, enchi o saco, como vocês dizem. Ou seja, isso para dizer que muitas vezes, sim, temos que escolher as batalhas, mas a reação é importante por isso e bem. Ou seja, porque marcámos uma diferença naquele dia, nem que seja porque aquele idiota nunca mais vai fazer aquilo com ninguém ou vai pensar 2 vezes antes de o fazer. Sim. Que é mais ou menos o que a Mainara falou, né? Quando ela começou a página,
o objetivo dela era atingir, se ela atingisse 100 mulheres, ela já estava feliz. E eu não sei se você tem noção disso hoje, mas você atinge homens que começam a entender da causa e olhar para a causa. Sim. E isso é um movimento assim que não tem preço, tem valor, porque e eu falo por experiência, próprio marido, amigos e que a gente, no meio que a gente convive, a gente tenta ao máximo, né, cercar aquilo para que a pessoa tenha o mínimo de consciência. E a página da Mainara hoje no Brasil é isso. Então, eu não sei se você tinha consciência disso, mas eu acho que mais do que atingir 100 mulheres, você atingiu um público que talvez nem fosse o seu objetivo, mas que de fato faz diferença, porque a mulher ela precisa se posicionar por ela e por outras. E o homem precisa se posicionar por elas, não por ele, mas pelo meio que existe. Então, mas nessa relação com a página, segundo números do Instagram, 95% do meu público são mulheres e só 5% são homens. Eu entendo porque o conteúdo ele é voltado para mulheres, meu objetivo sempre foi falar com mulheres. Eu até lembro que uma das motivações de ter criado a página era porque nesses grupos feministas tinha muito essa coisa, não, a gente tem que conversar com os homens, a gente tem que chegar com os homens e conversar com eles. Eu falei, gente, não é assim, não é assim, né? A gente não conversa entre a gente, como é que a gente vai envolver o homem? Exato, e a grande discussão nesses grupos, inclusive, né, a maioria dos grupos feministas que existiam eram mistos, né, um espaço de mulheres e de homens. E eu falava, gente, mas como é que a gente vai bater na porta assim, falar assim, olá, senhor, um momento, podemos conversar um pouco sobre o que está acontecendo, né? Assim, tá errado, não é legal, não é bacana. E eu lembro de ter essas conversas com amigas que elas falam, mas Mainara, a gente tem que conversar com os homens porque são eles que fazem isso com a gente. Então a gente tem que chegar neles. Eu falei assim, não, porque se tem uma mulher numa situação de violência em casa e eu bato na porta e me atende o homem e eu falo pra ele, não, então, você sabe que bater em mulher não é bom, não é legal, ela está sofrendo, né? Ela é um ser humano. Né? Vamos conversar? Ele vai falar assim, vai embora, que a casa é minha. E quem manda aqui sou eu. E quem paga as contas sou eu. Então, a grande questão da criação da página foi assim, conversar com a mulher, criar consciência na mulher, entender por que ela está dentro de casa numa situação de violência doméstica. É porque ela tem medo. Por que ela tem medo? Porque não tem uma delegacia que atende? É porque ela não teve estudo por ser mulher? É porque ela não... é tirar a mulher dessa situação, né? Antes de bater na porta e falar com um homem, é bater na porta e perguntar para a mulher o que você precisa, o que te falta para sair dessa situação. Então, para mim, foi por isso. Empodere duas mulheres. Eu falo com mulheres. Eu quero falar com mulheres. Se os homens, eles recebem essa mensagem, eu acho também que porque o feedback que eu tenho também é assim, não, mas a gente tem que incluir os homens no debate. Óbvio que a gente tem que incluir os homens no debate, mas tem pouco interesse. Tem pouco interesse de E é uma mudar. causa feminina, né? É uma causa de mulher. Exato, é uma exato. causa É uma causa feminina. o que eu quis dizer com os homens é justamente isso. Os poucos que estão ali é porque se sensibilizam e entendem daquilo. Exato. Não é que eles vão ali para entrar no debate ou porque aquilo afeta eles, porque não afeta. A não ser que ele venha seja filho de alguém que, sabe assim, que ele tenha uma experiência própria com aquilo que afete ele, não. Que nem, como exemplo, ele é casado com uma feminista, sabe? Então ele... Sim, a questão, lá está, daí também aquilo que eu estava a dizer, porque e mesmo se já estivermos com alguém há algum tempo, isto é impossível de explicar, ou seja, é uma sensação que este medo que já nasceu connosco é uma coisa que um homem nunca vai perceber o que é. Sim. Ou seja, que nunca... E por isso este diálogo entre mulheres supostamente será mais fácil porque nós percebemos, porque nós conseguimos sentimos a mesma coisa. Nós conseguimos colocar-nos nos pés umas das outras. Até porque se há um tipo de machismo que me ofende particularmente e que me deixa particularmente desorientada, que são as mulheres machistas. E em Portugal há muitas. E é um machismo muitas vezes inconsciente, as mulheres não se apercebem disso, não é? Mas que tem efeitos perniciosos na forma como educam filhos. Filhas também, mas sobretudo filhos. E então este contacto de mulher para mulher, apostar, valorizar mais, é muito importante também aí, porque quanto mais as mulheres forem conscientes das questões feministas e do quanto esta atitude, quanto isto tem que ser feito e conversado e debatido,
mais eventualmente elas educarão de maneira diferente os filhos homens, os filhos rapazes. Uma das coisas gritantes em Portugal, eu não sei também qual é a realidade no Brasil ou noutros países, é a diferença entre o que o homem em casal, vivendo com uma mulher, faz em casa e o que uma mulher faz. Há uma disparidade enorme. Uma disparidade enorme. E eu falo, enquanto mulher, que já tive algumas relações com homens que saíram altamente prejudicadas exatamente por causa disso. Porque ao fim de um dia de trabalho, a gente chega à casa, não é? E temos ainda uma série de coisas para fazer que eles não fazem. Como pôr a roupa na máquina, lavar uma louça, cozinhar, aspirar a casa, limpar. Zero. E essa é uma atitude, e eu falo também com muito orgulho, porque eu tenho um irmão que é autónomo, enfim, que faz tudo em casa, mas eu nunca encontrei, porque foi essa a educação que nós tivemos, mas que eu raramente encontro num homem da minha geração, por exemplo. Um homem que faça tudo em casa, inclusivamente com os filhos e com as filhas, que seja perfeitamente autónomo, que não precise de uma mulher para nada. Nem para mudar fraldas, nem para limpar, nem para arrumar, nem para cozinhar, nem para pregar um botão com uma camisa. Portanto, isso... Há uma expressão portuguesa que eu fico sempre assustadíssima, ainda há uns tempos estava a falar isto com um colega meu, e que ele ficou realmente desperto para isso, porque é uma coisa tão óbvia para nós e que os homens não... Aliás, experimentem fazer este teste, vocês agora recém-chegadas, e percebam como isto é absurdo, que é as pessoas dizerem, ele é muito bom marido. Ele ajuda muito em casa. Pois, sim. Ele está a fazer aquilo que tem que fazer. Sim. Não é bom nem mal. No Brasil, a gente tem a expressão que ele me ajuda. Exato. Ele É como me aqui ajuda. também. Ele não Ajuda mora lá, muito. ele não suja o prato, ele não suja... Exato. Ele te ajuda? Era mais o que faltava, não é? Mas até eu, assim, porque a minha avó, ela lê o livro, ela sabe do meu trabalho com a página, a minha família também sabe que eu sou feminista, tá tudo bem exposto. E eu ainda tenho que responder, às vezes, alguns comentários, né? E eu namoro, né? E eu, quando mudei com meu namorado para morarmos juntos, o primeiro comentário da minha avó foi: nossa, Mainara, você tá morando junto com um homem, você é feminista, né? E eu no telefone, assim, pois é, mas o que a senhora tá querendo dizer? Qual é a relação? Eu não entendi. Qual é o problema? Ela falou assim: o trabalho de casa, né? Foi quase um coitado, você vai fazer ele lavar a louça. Exato, se eu já fosse, vai instaurar assim, tudo a mim, né? Eu fico sentada, Exato. e ele lá, acho que ela não conseguiu entender como isso se dava, né? Como funciona quando você mora com um homem e você é feminista? Eu falei assim, normal. E assim, minha avó conhecendo o meu trabalho, a gente conversa de deveria ter sido com a feminismo. senhora, mas não foi. Exato, e a minha avó, por exemplo, a primeira vez que ela saiu do Brasil, ela foi me visitar em Londres. Foi a primeira vez que ela andou de avião, assim, foi um momento muito incrível assim, da vida dela. E ela, um mês antes de ir para Londres, ela disse para mim que ela estava ensinando meu avô a usar a máquina de lavar a roupa. Porque ela ia embora. Porque ela ia passar um mês em Londres. Eu falei, poxa, avó, mas botar na máquina e colocar o sabão e apertar o botão, né? Assim, não é que é uma grande mágica, uma grande coisa, mas aí a gente vê como isso realmente é cultural. É né? que isso em Portugal, o teu avô nem sequer teria posto a máquina, nem a tua avó teria ensinado. Porque em Portugal, com certeza, existiria uma irmã ou uma lavandaria que iria lavar a roupa. Sim, sim. De certeza absoluta. Ou seja, é o anos-luz que nós estamos ainda sequer no Brasil. Então, meu avô, pela primeira vez, aos 75 anos, Usou a máquina. Ligou uma máquina. Então, a gente vê também como esse trabalho é muito, às vezes, de formiguinha, né? São comentários, às vezes, que vêm ainda, assim, mesmo minha família me conhecendo, sabendo de tudo, lendo meu livro, vendo o conteúdo que eu posto, né? E é recebo. também uma atitude que eu acho que a partir do momento em que nos tornamos conscientes disto, também eu dou por mim a ter que me policiar muitas vezes, porque é tão subversiva esta atitude e está de tal maneira enraizada em coisas tão pequenas que eu às vezes dou por mim a ter pensamentos críticos em relação a outras mulheres, sendo que a minha vida ultimamente mudou muito também nesse campo. Eu estou muito mais associada, desde que comecei a trabalhar sozinha, muito mais associada a mulheres,
aprendi a trabalhar em rede e tenho muito mais mulheres na minha rede de trabalho, de contactos e de angariação de trabalho parte a parte do que homens, o que é, e as minhas referências atualmente, ou seja, se eu pensar em mentores, eu atualmente tenho mentoras, mulheres mais velhas, pessoas mais velhas, mais experientes do que eu, mas que são sistematicamente mulheres e raríssimos os homens, muito poucos os homens. E ainda assim, eu às vezes dou por mim a pensar, não, Sandra, o raciocínio, o julgamento, a observação que tu fizeste, mesmo que eu não a verbalize, é machista. E então eu acho que é uma atitude que exige policiamento constante, porque as armadilhas, não é? Isto está tão entranhado, faz parte deste inconsciente que exige uma atenção constante da nossa parte. E irrita-me quando eu às vezes eventualmente desabafo sobre isto com alguém, um homem ou uma mulher, e as pessoas minorizam isso, ou riem-se disso, ou desvalorizam isso, não é? Lá estás isso, também não é nada, também não é preciso fazer disso um cavalo de batalha, não é? Eu acredito profundamente que uma pessoa sozinha pode mudar o mundo. Há muita gente que me diz, há muita gente cínica e há muita gente pessimista, e então acham sempre que isso é uma ilusão, que não é verdade, que uma pessoa sozinha não pode mudar o mundo. Eu acredito, temos aqui um exemplo, não é? Uma pessoa sozinha com um computador e uma ideia pode fazer a diferença. Mas eu não faço nada sem a conexão. Se eu tivesse uma página, o mesmo computador, e eu sozinha e não tivesse ninguém lá, eu não estaria fazendo nada. Claro. Mas tens outros exemplos, até tens da pequena Greta, não é? Quer dizer, que é uma miúda e supostamente que tem um síndrome de Asperger e toda a gente dizia que ela não conseguia sequer socializar e quer dizer, está a mudar o mundo, não é? Sim. E outra coisa em que eu acredito também é nas pequenas coisas, é nos detalhes, é nas subtilezas, não é? E que às vezes a gente, deixa lá, isso é demasiado pequeno, mas não, mas é por aí, é nas pequenas coisas. É como as questões de civismo, é o não atirar o papel para o chão, é não cuspir. Nas pequenas coisas, no segurar a porta de uma pessoa quando vemos que vem alguém atrás, ou ceder o lugar a uma pessoa mais velha. É nas pequenas coisas que se começam as grandes coisas. Eu acho que é nesse exemplo que você deu, por exemplo, quando você está num ônibus, né, e você é a única pessoa que de repente fala e todo mundo está em silêncio. Sim. Né? Eu acho que essa questão, por exemplo, se tiver uma outra mulher consciente dentro do ônibus que saiba que isso é errado e que levante junto e fale, realmente, eu acho que isso está errado. Quando já tem mais de uma, eu acho que ajuda você a não se sentir sozinha, ajuda a criar uma consciência mais coletiva, porque não é você que é chata, né? Não é você que está implicando, não é assim, que é uma proteção, não é? Sim, uma proteção. Essa e a questão também, se tiver uma mulher ali que não se sensibiliza com a causa, mas se sensibilize com o momento e passe a pensar nisso, também já valeu. Porque eu acho que o que acontece muito, e aí é para todas as causas de que os direitos não são iguais, enfim, né? Enfim, que a gente tem muitas, né? Mas a questão se não acontece comigo, eu nunca passei por isso, então eu não preciso falar disso, porque não me afeta. Exatamente. Então, é igual quando a gente fala, quando a gente defende o feminismo, mas não entende que existe o feminismo e existe o feminismo aplicado à mulher negra ainda, que tem uma questão que é maior ainda, mas porque eu sou branca, então assim, eu vou até aqui porque é até onde me afeta. Não, cara, você está defendendo uma causa que é coletiva e que ela tem um objetivo principal de direitos iguais. E independente se é mulher, se é homem, se é branco, se é negro, por que é? Entendeu? Não tem isso, né? Então, eu acho que quando você se posiciona e você consegue atingir uma, duas pessoas, que seja por observação, que não seja a pessoa nem se expõe, que existe essa questão do medo, da vulnerabilidade e tudo mais, você já está contribuindo. Porque eu falo da minha experiência, eu cresci numa casa onde os meus pais foram criados naquela coisa enraizada do machismo e decidiram que não criariam os filhos assim. Então, quando eu tinha 13 anos, que o meu irmão tinha 15, eu lembro até hoje que ele virou para o meu pai e falou assim, ele tinha uma primeira namorada e ele falou, eu queria trazer minha namorada para dormir aqui. Aí meu pai virou para ele e falou assim,
tudo bem, se a sua irmã arrumar um namorado amanhã, ele vai dormir aqui também, tudo bem? Aí meu irmão, não, que isso não é... Ele falou, então, você pode fazer a sua escolha, não tem problema, mas o que você fizer, ela faz. Então, e mesmo crescendo numa casa assim, eu demorei muito para me assumir enquanto feminista, para me colocar na posição de vulnerabilidade, porque você enfrenta, é enfrentar, não tem como, entendeu? Então, tem isso também. E na sequência disto que nós estamos a falar e de como esta semana também tem sido importante, eu acho que para todas nós, na verdade, todas as mulheres que têm, enfim, tido a oportunidade de falar com a Mai, de estar com ela porque na verdade tem sido uma catalisadora para outra série de outras coisas. Há mais duas palavras que eu acho que são muito importantes aqui também, que é a partilha e a união. Ou seja, sem dúvida, que são precisamente as palavras também da tua página, não é? Se tu quiseres partilhar outras histórias e unir as mulheres para este fim. E o que eu vos pergunto é, o que é que nós podemos fazer, ou o que é que nós podemos mudar, ou que gestos, ou que tipo de eventos, ou o que é que nós podemos pensar e criar, ou incrementar, ou mudar, que possa fazer com que isto evolua e com que exista esta partilha e esta união em que possamos avançar todas juntas. Deixa as meninas falarem. Eu sou Juliana, eu já moro aqui em Portugal faz 3 anos e respondendo essa pergunta, eu acho que o mais importante é conversar, que as mulheres conversam. E acho muito importante hoje, não sei se aconteceu hoje ou ontem, mas houve um relato das brasileiras, num grupo de brasileiras aqui em Portugal, de uma menina que foi agredida no metro, verbalmente, por outra mulher também, infelizmente, mas por uma questão de ser brasileira e tudo. E foi uma situação muito incômoda, e ela fez um relato, muito chateada, é claro, mas outras mulheres a ajudaram. Então, o relato dela, apesar da experiência horrorosa, no final foi positivo. Outras mulheres me ajudaram, outras mulheres portuguesas me defenderam. Então, naquele momento, ela se sentiu acolhida como mulher, como brasileira, mesmo estando em outro lugar. Isso foi super importante. E mesmo quem leu o relato, apesar de também se sentir atingido, né, óbvio, como brasileiras, também se sentiu acolhido, porque outras mulheres ajudaram. Então, acho que isso é o mais importante. Acho que se nós conseguirmos fazer com que a gente se sinta segura de estar em um ambiente em que tem mulheres, por exemplo. Eu sei que aqui tem outros homens, eu me sinto incomodada, mas tem outra mulher aqui. Só pelo fato dela estar aqui, eu também me sinto segura. Acho que é o mais importante. Que nós conversemos e que a gente se escute os nossos problemas, por mais que o feminismo tenha todas essas divisões, digamos assim, que na minha opinião é o que enriquece mais. A gente entenda que o nosso movimento é coletivo e por mais que eu não compreenda o sofrimento da minha amiga, ela sofre e eu sei que ela sofre e isso basta. Então eu vou estar falando nesse momento. Eu acho que é isso. Exercer empatia Exatamente. também, né? Estar ali se colocar nos pés dos outros, do outro. Exatamente isso. Sim. E a compaixão, que é a capacidade de sofrer com. Sim. Eu acho que o diálogo ele é a melhor ferramenta, assim, e é o que a Mainara falou mesmo, ele tem que existir entre mulheres, porque é o que você acabou de falar, uma vez que eu estou aqui, que eu estou numa situação em que, e eu já passei isso imensas vezes, eu morava em São Paulo, no Brasil, no metrô, aquela coisa lotada, de estar me sentindo completamente agredida, de alguém estar me olhando, de alguém alguma coisa assim, e olhar para uma mulher, só de olhar, ela saber o que eu estou... Sim. E ela se compadecer daquilo, ela vir perto, qualquer coisa para que me tire daquela situação desconfortável, entendeu? Eu acho que é se colocar em vulnerabilidade em conjunto, porque isso dá força, isso faz crescer, né? Então... Ou seja, negativo e negativo dá positivo. Exato. E aí a gente também pode falar que a gente engatinha ainda, né? A gente... nessa questão de mulheres se verem como companheiras.
Não, porque Porque isso às vezes a isso é gente chega num enraizado. espaço e aí você vê que às vezes tem resistência justamente da mulher. É um espaço que só tem duas mulheres, só tem você e ela, vocês estão passando pelos mesmos problemas e você sente a resistência da mulher. Né? Porque então, ela te vê como inimiga. como ela não te inimiga, vê como companheira. competição, não é exatamente. Então acho que às vezes a gente quer muito falar de teorias mais profundas, vamos falar sobre o feminismo, a raiz do problema, né? Vamos tratar de autoras feministas, vamos falar sobre interseccionalidade, vamos falar sobre a questão, discutir até o capitalismo, né? Vamos discutir classe, vamos discutir a sociedade que a gente está inserido na raiz mais profunda, mas aí você vê que às vezes tem uma mulher que ainda não quebrou nenhum muro, né? Com você. Que é praticar Que a você não sororidade do negócio, né? Porque existe uma situação que, enfim, chega a ser cômico, porque é quando uma mulher diz, se uma outra mulher, enfim, se o meu marido me trair com uma outra mulher, essa mulher não presta. Mas se eu estiver solteira e eu sair com alguém que é comprometido, tudo bem. Oi? Tipo, quando me atinge homem que não é bom e quando alguém... Então, tem isso que você está falando, tem coisas que são tão mais emergenciais do que, de fato, entrar num mundo profundo, entendeu? Porque existe essa diferença, né? Essa questão ainda. Sim. Portanto, vocês acham que o diálogo era importante e deveriam existir, por exemplo, que é isso que eu tenho vindo a perceber nestes dias, ou seja, a perceber no sentido de apreender, tem sido, enfim, não diria uma honra, mas tem sido é difícil explicar isto para quem edita livros. Nós convivemos com muita gente, a Sandra também já teve nesse mundo, e somos pessoas, a palavra é mesmo, sou privilegiada nesse sentido. Ou seja, sou realmente afortunada e sou muito grata por poder partilhar várias experiências, mas sem dúvida que quando nós editamos um livro com o poder deste livro e com a força deste livro, podemos editar mais 20, mas nunca vai ser a mesma coisa. É completamente diferente. E aquilo que me parece é que realmente, se calhar até esta criação de grupos de diálogo e de partilha e eu diria até grupos protegidos, ou seja, estou a pensar alto, grupos de Facebook fechados ou sítios onde as mulheres possam falar, onde possam partilhar, onde se possam sentir protegidas. Às vezes coisas tão básicas quanto aconteceu isto no metro, vocês já vos aconteceu, como é que vocês reagiram, qual foi a consequência, até isto, se realmente as coisas fossem bem feitas, era quase um movimento por tu fizeste assim, vamos fazer todas para fazer acontecer, sim, para isto. Sim. Eu acho que digam-me vocês se isto faz sentido e se é isto que é muito necessário, seja em Portugal, seja no Brasil, seja... Eu falo mais no caso português, porque claro, é o caso que nós temos mais perto. E estando vocês agora em Portugal, também acabam por se inserir no meio português. E é isso que eu acho que... Porque o que eu sinto é que, e mesmo o trabalho das associações, é muito válido e claro, é importantíssimo, mas que não existe diálogo, ou que não existe escuta. Ou seja, existe fala, mas não existe escuta. Sim. É essa a sensação que eu tenho. Sim, Gostava de ouvir-vos um bocadinho sobre isso. Saber escutar é fundamental, não é? Eu há 2 anos tive uma experiência triste no Irão, que é um país com uma realidade muito particular. Fui alarvemente assediada sexualmente num determinado sítio e eu na altura fazia parte, entretanto sei desse grupo, de um grupo que existe na internet, que se chama See You in Iran, que foi fundado por um grupo de jovens iranianos que tem um hostel em Teherão e aquele hostel, entretanto, transformou-se num espaço cultural, um projeto muito interessante, riquíssimo, e eu pertencia a esse grupo com, na altura, cerca de 20 mil pessoas. Basicamente, aquilo era um sítio para esclarecer dúvidas sobre o país, para quem fosse ao Irão pela primeira vez. E eu, no seguimento desse episódio, era a minha segunda vez no Irão, a minha segunda vez naquela cidade e naquele jardim que é Património Mundial da Humanidade, fui ao grupo e desabafei. Hoje aconteceu-me assim, assado. Uma segunda vez no Irão, que é um país que eu adoro, eu nunca tinha sido assediada fora de Portugal, sexualmente nunca tinha sido assim tão... Enfim, houve um episódio na Índia, mas
era mais uma questão de choque cultural e não propriamente de assédio. Porque às vezes as fronteiras também podem ser termos, não é? E aqui não, aqui foi puro assédio sexual. E como o sítio era precisamente propício a esse tipo de trocas, de experiências e de fui assim, gostei muito, provem esta comida, eu fui lá e disse, olha, aconteceu-me pela primeira vez, no Irão fui ostensivamente assediada sexualmente. O que mais me doeu foi que as minhas principais críticas foram mulheres. Perguntaram-me, e mulheres que não eram iranianas, porque as iranianas compadeceram-se, porque o assédio sexual é um problema gravíssimo no Irão, gravíssimo. Portanto, obviamente que as iranianas que estão imigradas sentiram-se muito mais livres para falar sobre o assunto, mas houve iranianas que vivem em Teherão e na cidade em particular onde eu estava, que foi Yazd, que também desabafaram. Mas o que mais me chocou foi a quantidade de mulheres estrangeiras, ocidentais como eu, não é? Americanas, canadianas, portuguesas, francesas, espanholas, etc., que me criticaram profundamente e que a coisa mais suave que me chamaram foi drama queen. Coitada. Coitada. Isso foi um elogio que te fizeram. Isso foi... Sim, mas por isso é que eu acho que lá está que esta partilha não deve ser aberta. Exatamente, exatamente, ou seja, sim, protejam. exatamente. E que infelizmente acho que tem que ser balizada, não é? E tem que ser, não diria que tem que existir uma forma de censura, mas tem que existir uma forma de evitar esse tipo de situações. Sim. Ou seja, que quem está, que esteja por bem. Sim. Porque para estar por mal não vale a pena. Não vale a pena. Não traz mais valia nenhuma. Curiosamente, esta história vai ter um desfecho agora, porque eu, na altura, fiz só um post muito breve a explicar o que é que se tinha passado e, perante as reações, eu senti a necessidade de escrever um enorme texto. Até porque tiraram-se conclusões e ilações das minhas palavras que não correspondiam minimamente a qualquer coisa que eu tivesse sequer pensado, não é? Portanto, as pessoas puseram pensamentos na minha cabeça, puseram palavras na minha boca que eu não disse. E então escrevi um texto enorme que foi defendido com unhas e dentes pelos gestores do projeto. Inclusivamente fizeram um tweet sobre o assunto, a dizer não, isto é grave, isto é uma realidade no Irão, isto tem que ser falado e em contexto de turismo também. Não é? Não se pode, assim como, por exemplo, na Índia, é um assunto. Não é? Sim. Eu, infelizmente, lá está, e esta outra questão feminista, enquanto eu tiver que dizer a uma mulher vais para a Índia, se vais sozinha, tem cuidado. Ou de preferência eu diria, eu não iria à Índia sozinha. Porque as mulheres, jamais diria isso a um homem. Vais para a Índia? Tá bem. Um homem, não é? Agora, atenção, és mulher, cuidado, eu não iria sozinha. Eles decidiram, entretanto, como o projeto já tem quase 5 anos, vão fazer uma primeira publicação com um relato do que foi a experiência de 5 anos de Centro Cultural e escolheram o meu texto para fazer parte, o meu texto sobre esse episódio de assédio sexual e sobre a resposta que eu dei aos milhares de comentários, porque elas tantas tiveram que fechar os comentários, porque foram milhares de comentários e a esmagadora maioria não era a meu favor, nem para me defender, nem para me consolar. Eles decidiram pegar naquele texto e o texto vai fazer parte daquela publicação porque eles consideram ainda hoje que aquilo tem que ser discutido e que é um assunto e que não podem continuar enquanto iranianos, homens ou mulheres, a enfiar a cabeça na areia. Portanto, fiquei super contente por ter dado algum tipo de... Por ter reagido. Exatamente, por eu ter reagido, por não me ter calado, não é? E por ter sido, pela a minha reivindicação ter sido bem acolhida. Portanto, sim, eu acho que sobretudo não nos devemos calar. Devemos continuar a conversar, a partilhar e a reivindicar, não é? E a encostar à parede quem for necessário, homens ou mulheres, não é? Não sei se vocês querem colocar alguma questão. Eu queria só perguntar qual é o nome da página. Empodere duas mulheres. Empodere Duas mulheres. duas mulheres. Empodere duas mulheres. Sim. Se não há mais questões, e agradecer. Não sei se a mãe quer dizer algumas palavras. Eu queria agradecer a presença de todas vocês aqui e dizer que eu acho que é muito importante esse tipo de debate, né, que a gente consiga se escutar, né, isso que foi dito, que a gente consiga se escutar mais para que outras mulheres também tenham coragem de falar mais, né, porque eu sei que
quem não falou também, até as histórias que foram compartilhadas não são todas as histórias que a gente tem para contar, né? Que a gente tem sempre muitas experiências pessoais, experiências que a gente escuta de amigas, de familiares, e que a gente consiga estender o debate, escutar outras mulheres e continuar conversando, também dizendo que passamos por essas situações, né? Eu também continuo passando por situações de machismo, eu continuo tendo que explicar coisas para minha família, eu continuo tendo que explicar coisas no meu ambiente de trabalho, eu continuo recebendo olhares negativos quando eu me assumo feminista, né? Porque eu já me apresento e sempre falo, gente, eu sou feminista, tudo bem, eu sou feminista, prazer, eu sou a Mainara. Então eu continuo recebendo uns olhares assim, né? Meio, ela é feminista, e daí as pessoas veem que tá tudo bem, né? Que não tem problema, que eu sou, né? Enfim, Um ser humano. E que a gente consiga continuar abrindo espaço, enfim, e também que cada pequena atitude conta, né? Se a gente conseguir conversar às vezes com a nossa mãe, já é um mundo que se abre, né? Porque às vezes a gente fica nessas, só vale a pena se a gente atingir muitas, centenas de mulheres. Não, às vezes é uma conversa que a gente tem com a nossa mãe, é uma semente que a gente planta, né? É uma conversa que a gente tem que falar, não, eu não concordo com isso, eu acho que não é desse jeito. É uma ponte que se abre, né? Então, assim, qualquer pequena atitude conta, né? Porque são sementes que são plantadas. Agradecer ao espaço também por nos ter acolhido, e ainda bem que existem espaços para dialogar, não é? Para criar esta partilha. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.